Bem, pessoal, boa tarde aqui. Vamos para uma aula de cálculo que a gente vai fazer por motivos sanitários, essa aula aqui online. Bem, aqui eu vou falar o nosso conteúdo que estava faltando, que era derivada segunda, concavidade e esboço de gráfico de funções, né? Então eu vou escrever aqui concavidade de funções. Bem, com a concavidade das funções, o que é que a gente vai ter? A gente vai saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Bem, nesse caso, por exemplo, parábola. Na parábola, a concavidade é voltada para cima ou para baixo, dependendo do coeficiente A. Você tem a parábola do tipo ax2 mais bx mais c, com A diferente de zero. Se o A é diferente de zero, todos sabem que ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, parábola dita parábola feliz. Isso aqui é o A positivo. Se o A for negativo, é a parábola triste. Muito triste, gente, essa parábola aqui, ó. Sorrindo para baixo aqui. Bem, então, mediante esses conceitos, a gente vai ver como que a derivada nos auxilia a descobrir para uma função, além de uma parábola, qual é a concavidade delas, né? Então, a concavidade, vou escrever aqui, a concavidade é voltada para cima se a derivada segunda for positiva. Então vai ser essa nossa, é voltada para cima se f duas linhas de x for sempre positiva. Então esse é o nosso conceito de concavidade voltada para cima. Bem, nesse exemplo aqui, como vocês têm, vamos colocar aqui uma parábola 2x2 mais 3x menos 1. A derivada nesse caso aqui vai ser f' de x igual a 4x mais 3. Derivando mais uma vez, a gente vai obter que o f duas linhas de x é igual a 4, portanto positivo. Então esse conceito se encaixa com o conceito de concavidade para parábolas. Bem, uma coisa interessante que a gente pode observar é o seguinte: se você tiver o gráfico de uma função que seja de concavidade voltada para cima, a gente vai chamar essas funções de convexas. Significa dizer que dados dois pontos acima do gráfico, então ponto 1 e ponto 2, eles podem ser ligados por uma reta que continua acima do gráfico. Isso daqui quer dizer que o f' é maior que zero, na verdade maior ou igual por motivos de limites. E também quer dizer o seguinte, que a gente chama esta função é dita convexa. Então esta função é dita convexa. Então esse é o conceito que a gente vai trabalhar de concavidade. Esses conceitos eles nos ajudam a elaborar o gráfico de uma função. Então, por exemplo, uma função de terceiro grau, a concavidade pode mudar de sinal eventualmente. Então, aqui o exemplo, mudança de concavidade. Então, uma função ela pode ter em uma região uma concavidade voltada para cima e em outra região uma concavidade voltada para baixo. Desculpa aí, quase saí do vídeo. Bem, então, por exemplo, aqui, exemplo 1, você imagina o quê? Uma y dada pela seguinte expressão: y igual a 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x. Por enquanto vou deixar assim para simplificar a nossa expressão. Bem, inicialmente temos o que? Para a derivada primeira, temos o seguinte: y' é igual a, derivando o primeiro, a gente fica com 9x ao quadrado menos 4, aliás, mais 4x, mais 4x mais 5.
Então, essa aqui é a derivada primeira da função. Agora vamos para a derivada segunda. A derivada segunda, usando essa notação, vai justamente para 18x mais 4. Sabemos que essa função é uma reta, a equação da derivada segunda. Então, portanto, em algum momento ela vai ter um fato de cruzar com o eixo x. Nesse caso, você vai ter esse ponto aqui, ele vai ser negativo, porque para todo x positivo, a derivada segunda é positiva. Então, vamos observar aqui como funcionaria esta função aqui. Bem, primeiramente, vamos descobrir quando que o y duas linhas é positivo. O y' é positivo se e somente se 18x mais 4 for positivo. Mas isso daí ocorre quando? Isso daí ocorre quando 18x for maior do que menos 4. Isso aqui ocorre se e somente se x for maior do que menos 4 sobre 18. Isso é a mesma coisa de dizer que x é maior do que... Bem, eu divido por 2, fico com menos 2 sobre 9. Menos 2 sobre 9 é essencialmente, se eu dividisse mais uma vez por 2, ficaria menos 1 sobre 4,5, dá próximo a 1/5. Né? Então, vou deixar essa expressão aí, dessa maneira fracionária. Então, esse aqui é o ponto menos 2 sobre 9. Um ponto pequeno, mas enfim, é onde a nossa função ela muda de... Bem, um detalhe, para x maior do que menos 2 sobre 9, o nosso y duas linhas é positivo. Para x menor, o nosso x vai ser, o nosso y duas linhas vai ser negativo. Então a concavidade vai passar de positivo para negativo. Então aqui eu posso tentar começar a iniciar o esboço do gráfico dessa função. Iniciando aqui nesse ponto menos 2 sobre 9, observando que nesse ponto aqui, menos 2 sobre 9, qual será o valor de nossa função, né? Então vamos colocar aqui, pausa aí um momento para calcular aqui essa conta.